Eu nunca acreditei em destino, até abrir a porta errada e dar de frente com o homem que eu passei anos fingindo odiar. Naquele instante, tudo o que eu jurava ter superado voltou como um incêndio descontrolado. O passado, o orgulho ferido, a rejeição e, pior do que tudo, aquele desejo que eu sempre escondi até de mim mesma. Eu só queria encontrar o banheiro. Era isso, nada mais. Depois de 3 horas de viagem de Florianópolis até o Rio de Janeiro, eu estava exausta, suando sob o calor sufocante de janeiro, e tudo o que queria era alguns minutos de privacidade para respirar. Minha melhor amiga, Camila Albuquerque, tinha acabado de se mudar para a cobertura luxuosa do irmão no Leblon e insistiu para que eu fosse visitá-la assim que chegasse à cidade. Eu não fazia ideia do que me esperava atrás daquela porta. A cobertura era absurda. Janelas enormes revelavam o mar brilhando ao longe, móveis sofisticados, silêncio elegante. Tudo ali exalava poder, controle, masculinidade. E isso deveria ter sido o meu primeiro aviso. Última porta é à direita. O banheiro maior é o da suíte do fundo, Camila disse, distraída enquanto servia vinho para si mesma. Eu não pensei. Apenas caminhei rápido pelo corredor, empurrei a porta entreaberta e atravessei o quarto espaçoso. O som da água parando ecoou no ambiente. Eu deveria ter recuado, mas não recuei. A porta do banheiro se abriu e o mundo parou. Rafael Albuquerque surgiu diante de mim, completamente nu, a pele ainda molhada do banho, os cabelos escuros desalinhados, o olhar tão surpreso quanto o meu. Foram 3 segundos. 3 segundos eternos. Eu senti meu coração disparar de um jeito quase doloroso. Não era apenas constrangimento, era algo mais profundo, mais antigo. Algo que eu tentei enterrar durante 12 anos. Ele reagiu primeiro, puxando uma toalha com um movimento brusco, cobrindo-se. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu grave, controlada, mas carregada de algo perigoso. Eu virei o rosto imediatamente, o corpo inteiro queimando. A Camila me mandou para o banheiro. Eu não sabia que você estava aqui. Silêncio. Pesado. Denso. Eu consegui sentir os olhos dele sobre mim, mesmo sem olhar. Saí dali quase correndo, o coração galopando como se eu tivesse fugido de um incêndio. E de certa forma eu estava fugindo. Fugindo da lembrança de quando eu tinha 15 anos e entreguei meu coração a ele, só para ouvir que eu era uma menina e que não fazia o tipo dele. Fugindo da sensação humilhante de ser pequena demais para o homem que sempre pareceu grande demais para mim. Quando voltei para a sala, Camila estava sorrindo. Aquele sorriso malicioso que só melhores amigas têm. Você entrou no quarto do meu irmão, não foi? Eu joguei uma almofada nela. Fesse tia. Mas você fez isso de propósito? Ela riu. Talvez. Rafael desceu as escadas minutos depois, já vestido. Calça social escura, camisa branca com as mangas dobradas até os antebraços. Impecável, controlado, frio. Mas eu conhecia aquele olhar. Ele evitava me encarar. E aquilo dizia mais do que qualquer palavra. Durante anos nós mantivemos uma guerra silenciosa. Ironias afiadas, comentários provocativos, indiferença ensaiada. Todo mundo achava que nos detestávamos. Mas ninguém sabia que por trás da implicância existia algo muito mais perigoso. Aquela tarde foi desconfortável, tensa, carregada. Cada vez que nossos olhos se encontravam, algo queimava no ar. Um fio invisível esticado ao limite. E então veio a notícia que mudou tudo. Camila anunciou, com a naturalidade de quem fala sobre o clima, que havia comprado um terreno em Búzios e queria construir a casa dos sonhos. Quero que você desenhe o projeto, Laura, ela disse, segurando minhas mãos. E quero que a construtora do Rafael execute a obra. Eu e ele falamos ao mesmo tempo. Não. Camila apenas sorriu. Já estava tudo organizado. Contrato assinado comigo. Condição dos pais dela. Rafael teria que assumir pessoalmente a construção. 4 meses trabalhando juntos. 4 meses nos vendo quase todos os dias. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Porque não era apenas sobre trabalho. Era sobre enfrentar o que ficou mal resolvido. Era sobre olhar para ele sem a máscara da provocação. Era sobre admitir que quando eu o vi sair daquele banheiro, meu corpo reagiu antes que meu orgulho pudesse impedir. Naquela noite, fomos para o jantar na casa dos pais dele. Eu escolhi um vestido simples, mas que valorizava meu corpo. Não era para impressionar ninguém, pelo menos foi isso que eu disse a mim mesma. Quando desci as escadas, Rafael já estava esperando. E o jeito como ele me olhou não foi ódio.
Não foi indiferença. Foi algo muito mais intenso. O toque dos dedos dele ao pegar meu casaco foi mínimo, quase acidental, mas eu senti como se tivesse sido uma descarga elétrica. Durante o jantar discutimos arquitetura como se estivéssemos duelando. Eu defendia sensibilidade, ele defendia imponência. Eu falava sobre emoção, ele falava sobre estrutura. Mas por baixo das palavras afiadas havia algo diferente. Respeito, desejo contido. Os pais dele riam, divertidos com nossas provocações. Camila observava tudo como quem assiste a um espetáculo cuidadosamente planejado. Quando o jantar terminou, Rafael me acompanhou até o carro. Ficamos frente a frente por alguns segundos. O ar parecia pesado demais para respirar. Você continua teimosa, ele murmurou. E você continua arrogante. Um canto do lábio dele se curvou. Talvez. Silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio. É cheio demais. Eu deveria ter entrado no carro, mas fiquei ali, sentindo o calor dele próximo demais, sentindo meu coração bater alto demais. E foi ali, sob a luz amarela da varanda, que eu percebi algo que me assustou mais do que qualquer lembrança do passado. Eu nunca deixei de sentir, e talvez ele também não. Mas admitir isso significava arriscar tudo. Minha estabilidade, minha carreira em outra cidade, minha segurança emocional. E ainda assim, quando ele abriu a porta do carro para mim com aquele gesto silencioso de cuidado, eu soube que aqueles 4 meses não seriam apenas profissionais. Seriam uma prova. Uma guerra entre razão e desejo. Entre passado e futuro. Entre fugir ou finalmente ficar. Eu ainda não sabia qual seria a minha escolha, mas sabia que depois daquela porta errada, minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Eu tentei agir como se estivesse no controle, mas na verdade, desde aquela porta aberta no momento errado, eu já não mandava mais em nada dentro de mim. Na segunda-feira, às 8h40 da manhã, eu estava parada em frente ao prédio espelhado da construtora Albuquerque Engenharia, no centro do Rio. 28 andares de concreto, vidro e poder, o império dele. O mundo onde Rafael não era apenas o homem que eu um dia amei em silêncio, mas um empresário respeitado, admirado, temido. Respirei fundo antes de entrar. Era só uma reunião, só trabalho. Eu repetia isso como um mantra, tentando convencer meu coração a desacelerar. O elevador subiu rápido demais. Cada andar parecia diminuir o espaço entre o passado e o presente. Quando as portas se abriram, uma assistente elegante me conduziu até a sala principal de reuniões. E lá estava ele, de pé perto da janela, falando ao telefone com voz firme e segura. Terno cinza perfeitamente ajustado ao corpo, camisa clara, o primeiro botão aberto revelando apenas um vislumbre da pele morena, os cabelos penteados para trás, postura impecável. Ele parecia ainda maior ali dentro. Quando me viu, encerrou a ligação imediatamente. Você é pontual, disse caminhando até a mesa. Prefiro chegar antes do que depois, respondi mantendo o tom profissional. Ele assentiu, mas havia algo diferente no olhar dele, algo menos defensivo, menos irônico. Camila avisou que vai se atrasar. Ele comentou com um meio sorriso que dizia claramente que sabia o quanto estávamos sendo manipulados. Ficamos sozinhos, que aquele silêncio não era o mesmo do jantar. Era mais intenso, mais direto. Eu abri meu tablet e projetei os primeiros esboços da casa. Linhas leves, integração com a natureza, grandes aberturas para o mar, espaços pensados para respirar. Rafael se aproximou da tela, cruzou os braços, observou cada detalhe em silêncio. Eu esperava uma crítica, um comentário provocativo, alguma ironia, mas o que veio foi completamente diferente. É bom, ele disse com sinceridade. Eu pisquei surpresa. Como? Ele virou o rosto para mim, e pela primeira vez desde que eu tinha chegado sorriu de verdade. É bom, Laura. Muito bom. Aquelas palavras tocaram um lugar em mim que eu nem sabia que ainda estava sensível. Durante anos eu quis ouvir algo assim dele. Reconhecimento, respeito. Ele apontou para uma das colunas projetadas na varanda suspensa. Aqui talvez precise de reforço estrutural. O balanço está ousado demais. Eu me aproximei para analisar melhor. Fiz cálculos preliminares, é viável. Eu não sei se você já viveu algo assim. Aquela sensação de estar diante de uma escolha que pode mudar tudo. Se essa parte da minha história tocou você de alguma forma, deixa o seu like. Isso me mostra que você está sentindo cada emoção comigo. E me conta aqui nos comentários. Se fosse você no meu lugar, teria tido coragem de ficar ou teria ido embora?
Eu quero muito saber o que você faria. Posso ver? Nossos ombros se tocaram enquanto olhávamos para a tela. Foi um contato mínimo, mas meu corpo reagiu como se tivesse sido um choque elétrico. O cheiro da colônia dele, discreta e masculina, invadiu meus sentidos. A proximidade fazia o ar parecer mais quente. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Ele virou o rosto lentamente. Nossos rostos ficaram próximos demais. Os olhos dele desceram para minha boca por um segundo que pareceu eterno. Laura, a voz dele saiu mais baixa. A porta se abriu de repente. Camila entrou apressada, sorrindo como quem sabia exatamente o que havia interrompido. O momento se quebrou. Eu me afastei rápido demais. Ele retomou a postura profissional quase imediatamente, mas algo tinha mudado. A reunião seguiu produtiva. Ajustes técnicos, prazos, fornecedores, cronograma. Trabalhávamos bem juntos. Melhor do que eu esperava, melhor do que eu queria admitir. Ao final, Rafael se levantou. Posso te acompanhar até o hotel, ele disse casualmente. Não precisa. Eu quero. Não era arrogância, era cuidado. Aceitei. Caminhamos lado a lado pelas ruas movimentadas. O silêncio entre nós não era desconfortável, era denso, cheio de coisas não ditas. Você sempre foi assim? Perguntei de repente. Assim como? Protetor. Ele soltou uma leve risada. Só com quem invade meu quarto sem bater. Eu revirei os olhos, mas não consegui conter o sorriso. Você nunca vai esquecer isso, não é? Foi a melhor parte do meu dia. Eu parei de andar. Você acabou de admitir isso? Ele me encarou diretamente. Com você eu sempre perco o controle. E eu não gosto de perder o controle. A sinceridade daquela frase atravessou minhas defesas. Antes que eu pudesse responder, ouvimos alguém me chamar. Era um antigo colega da faculdade, Daniel. Ele se aproximou animado, me abraçou com entusiasmo. Eu senti a tensão crescer ao meu lado. Quando apresentei Rafael, o aperto de mãos entre os dois foi firme demais, longo demais. Daniel insinuou que poderíamos sair para jantar naquela noite. Eu abri a boca para responder, mas Rafael foi mais rápido. Ela já tem compromisso comigo. Eu virei para ele, surpresa. Temos? Precisamos revisar os ajustes do projeto, ele disse, sem desviar o olhar de Daniel. Daniel percebeu, despediu-se. Quando ficamos sozinhos novamente, eu cruzei os braços. Isso foi ciúmes? Não. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não confio nele. Você nem o conhece. Então também que sei. Do caso Marçais, não preciso. Eu ri. Você é impossível. Ele se aproximou um pouco mais. E você sabe exatamente o efeito que causa. Meu coração acelerou outra vez. Então é melhor mantermos isso profissional, eu disse, tentando recuperar o controle. Ele segurou meu braço com delicadeza, impedindo que eu me afastasse. Eu tentei manter isso profissional por 12 anos. A palavra ficou suspensa entre nós. Você nunca me odiou, não é? Perguntei, quase em um sussurro. Ele me olhou como se estivesse cansado de fugir. Eu fiz o que achei certo naquela época. Você era jovem demais. Eu estava indo embora, mas nunca foi falta de sentimento. Meu peito se apertou. Então por que foi cruel? Porque era a única forma de te afastar. A sinceridade na voz dele desmontava tudo o que eu achava que sabia. Chegamos em frente ao hotel. Ficamos parados frente a frente. O sol começava a se pôr atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja. Laura, ele começou. Não, eu interrompi porque eu sabia o que estava prestes a acontecer. Se ele desse mais um passo, se eu inclinasse o rosto 1 centímetro, tudo mudaria. A gente precisa ir devagar. Ele respirou fundo. Eu esperei 12 anos. Posso esperar mais um pouco. Aquilo me desarmou completamente. Entrei no hotel com as pernas trêmulas. E naquela noite, sozinha no quarto, eu não consegui dormir. Porque pela primeira vez eu não estava fugindo do que sentia. Eu estava encarando. E o que eu via era assustador. Eu ainda o amava. E ele estava começando a mostrar que nunca deixou de me amar também. Mas amar Rafael significava abrir mão do controle. Significava arriscar a carreira em outra cidade. Significava admitir que, por mais independente que eu fosse, havia um lugar dentro de mim que sempre pertenceu a ele. E a pergunta que não saía da minha cabeça era simples, mas devastadora. Eu teria coragem de escolher o amor? Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha sido deslocado, como se o eixo da minha vida tivesse girado alguns graus e nada mais estivesse exatamente no mesmo lugar. Não era só o projeto em Búzios.
Não era só a convivência forçada, era ele. Sempre foi ele. Às 7h30 bateram na porta do meu quarto. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Quando girei a maçaneta, Rafael estava ali, segurando 2 copos de café e um saco de papel da padaria da esquina. Camisa clara, mangas dobradas, olhar ainda levemente sonolento. "Um com leite e 2 colheres de açúcar", ele disse, estendendo o copo para mim. Eu franzi a testa. "Como você sabe?" Ele deu de ombros, mas havia algo vulnerável no jeito como desviou o olhar. Eu sempre prestei atenção. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim mais alto do que qualquer declaração direta poderia ter sido. Sempre prestei atenção. Durante todos aqueles anos de distância, provocações e silêncio, ele tinha prestado atenção. Eu o deixei entrar. Sentamos na pequena mesa perto da janela, o sol da manhã atravessando a cortina e iluminando partículas de poeira no ar. Era uma cena simples, quase banal, mas meu coração estava inquieto demais para tratar aquilo como algo comum. "Vamos ao terreno hoje à tarde", ele comentou. "Quero que você veja pessoalmente antes de finalizarmos os ajustes." Assenti. Falamos de prazos, fornecedores, materiais, mas havia algo diferente na maneira como nossos olhos se encontravam. Não era mais guerra, era reconhecimento. Quando ele foi embora, deixou o cheiro da colônia misturado ao aroma do café. E deixou também uma promessa silenciosa de que aquilo não era apenas trabalho. À tarde seguimos para Búzios. O caminho pela estrada parecia mais curto do que deveria. O rádio tocava baixo e o vento entrava pela janela aberta. Rafael dirigia com uma concentração tranquila, uma mão firme no volante. Eu observava o perfil dele de canto de olho. A linha do maxilar, os músculos do antebraço se movendo a cada troca de marcha. Havia uma força ali que sempre me intimidou. Mas agora havia também algo mais suave, mais humano. "Está nervosa?" ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. "Um pouco." "Pareces por causa do projeto ou de mim?" Eu não respondi de imediato. "Dos dois." Ele sorriu de leve. "Eu também." Aquela honestidade me desarmava. Quando chegamos ao terreno, o sol já começava a descer. A vista era arrebatadora. O mar aberto, o vento salgado, o som distante das ondas quebrando contra as pedras. Eu caminhei pela área com os pés quase tocando o chão, como se eu estivesse pisando em algo sagrado. Era ali que meu desenho ganharia vida. Rafael caminhava ao meu lado, atento a cada detalhe técnico. Eu apontava onde imaginava a sala principal, ele falava sobre a base estrutural. Eu descrevia a luz da manhã invadindo o espaço, ele analisava a inclinação do solo. Trabalhávamos em sintonia. "Aqui", eu disse, parando no ponto mais alto. "A varanda precisa abraçar o horizonte." Ele se posicionou atrás de mim, observando a mesma direção. Estávamos próximos demais. Eu sentia o calor do corpo dele nas minhas costas. O vento trouxe meus cabelos para o rosto, e antes que eu pudesse afastá-los, ele levantou a mão e os colocou delicadamente atrás da minha orelha. O toque foi leve. Ficou na minha pele, na minha respiração, na minha memória. "Laura", ele murmurou. Eu me virei lentamente. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia ironia, não havia provocação, havia desejo, havia medo, havia uma entrega contida. "Se eu te beijar agora", ele começou, "eu não sei se vou conseguir parar." Meu coração disparou. Deus, como eu queria. Mas também queria que fosse mais do que impulso. "Ainda não", eu sussurrei. Ele assentiu. Não frustrado, não impaciente, apenas respeitando. "Eu posso esperar", disse. Voltamos para o carro com a tensão vibrando entre nós, como um fio elétrico prestes a estourar. Na volta para o rio, paramos em um restaurante pequeno à beira da estrada. Nada sofisticado. Mesas de madeira, cheiro de comida caseira. Sentamos frente a frente. A conversa, pela primeira vez, saiu do território seguro do trabalho. "Você está feliz em Florianópolis?" ele perguntou. Eu pensei antes de responder. Eu construí muita coisa lá. Minha carreira cresceu, eu me tornei independente. Mas eu respirei fundo. Mas às vezes parece que eu estava correndo de algo. Ele não precisou perguntar de quê. Eu também corri, ele confessou. Trabalhei como se o mundo fosse acabar. Construí empresa, reputação, dinheiro, mas sempre havia um espaço vazio que eu fingia não ver. O silêncio entre nós era íntimo agora. "Era eu?" perguntei quase sem voz. Ele segurou minha mão sobre a mesa. "Sempre foi você." O mundo pareceu encolher naquele instante. Não havia mais estrada, nem restaurante, nem barulho ao redor. Havia apenas nós dois.
e 12 anos de sentimentos guardados. Ele levou minha mão aos lábios e a beijou com cuidado, como se estivesse pedindo permissão. Eu nunca deixei de te amar, Laura, ele disse. Meu peito se apertou. Eu tentei manter a postura, a razão, a independência que construí com tanto esforço. Mas ali, diante daquela verdade nua, eu não tinha mais para onde fugir. Eu tentei te esquecer, eu confessei. Saí com outras pessoas, me envolvi, mas sempre comparava, e ninguém era você. Os olhos dele brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Então para de lutar contra isso. Eu respirei fundo. Eu tenho medo. Eu também. E se não der certo? E se for a melhor coisa que já nos aconteceu? Aquela pergunta me atravessou, porque no fundo eu sabia a resposta. Eu só não tinha coragem de admitir. Voltamos para o carro e seguimos viagem. Quando chegamos ao hotel, ele desligou o motor, mas não fez menção de sair. Laura, ele disse sério, eu não quero mais fingir que isso é só trabalho. Eu virei o corpo em direção a ele. Nem eu! O ar ficou pesado. Ele aproximou o rosto lentamente, dando tempo para que eu recuasse. Eu não recuei. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, foi suave, quase reverente, como se estivéssemos experimentando algo sagrado pela primeira vez. O beijo começou delicado, mas carregado de anos de espera. Eu senti as mãos dele segurarem meu rosto com firmeza e cuidado ao mesmo tempo. Ele aprofundou o beijo devagar, como se tivesse medo de me assustar. Mas eu não estava assustada. Eu estava entregue. Quando nos afastamos, minha respiração estava descompassada. Isso muda tudo, eu murmurei. Eu sei. Ele encostou a testa na minha. Eu estou pronto para o que vier. Eu não sabia se estava pronta, mas naquele momento eu sabia que não queria mais viver com arrependimentos. Saí do carro com as pernas ainda trêmulas. Subi para o quarto e me encostei na porta assim que a fechei. Eu tinha passado anos construindo uma vida sólida, racional, independente, e bastou um beijo para que tudo dentro de mim se reorganizasse. Não era apenas paixão, era reconhecimento, era escolha, era destino talvez, mas acima de tudo era coragem. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposta a descobrir até onde aquilo poderia nos levar. Depois daquele primeiro beijo dentro do carro, nada mais era neutro entre nós. O mundo continuava girando, as reuniões seguiam, os prazos existiam, os trabalhadores aguardavam decisões técnicas. Mas por dentro, tudo estava diferente. Eu sentia como se tivesse atravessado uma linha invisível e não havia mais como voltar para o ponto onde fingíamos que aquilo era apenas profissional. Na manhã seguinte, acordei com o gosto dele ainda na minha memória. Não era só o toque dos lábios, era o jeito como ele me segurou, como se tivesse medo de que eu desaparecesse outra vez. Levantei da cama com o coração inquieto. Eu estava feliz, mas também assustada. Amar alguém daquela forma significava vulnerabilidade, e eu sempre me orgulhei de ser forte. Às 8 em ponto, o interfone tocou. Eu sorri antes mesmo de atender. Bom dia! A voz dele veio firme, mas com um calor diferente. Abri a porta. Ele estava ali novamente com café e um pequeno sorriso que parecia conter um universo inteiro de intenções. Dessa vez, quando entrou, não havia mais tensão contida. Havia uma proximidade natural, quase inevitável. Ele deixou os copos na mesa, mas antes que eu pudesse me afastar, segurou minha cintura com delicadeza. Ontem não foi um erro, foi? Ele perguntou baixo. Eu coloquei as mãos no peito dele, sentindo o coração forte sob a camisa. Não. A palavra saiu firme. Ele me puxou devagar, encostando a testa na minha. Eu não quero te pressionar, Laura. Eu só preciso saber se estamos na mesma direção. Respirei fundo. Eu não queria correr, mas também não queria mais fingir que não sentia. Estamos, respondi. Só precisamos ir com calma. Ele assentiu, e naquele gesto simples eu vi maturidade. Não era o rapaz orgulhoso de 12 anos atrás. Era um homem que sabia esperar. Passamos o dia no escritório. Trabalhamos concentrados lado a lado, discutindo cada detalhe da casa. Mas agora, entre uma planilha e outra, havia olhares que duravam segundos a mais. Pequenos toques que não eram mais acidentais. Um cuidado silencioso. No fim da tarde, Rafael me convidou para jantar. Não inventou desculpas profissionais dessa vez. É um convite real, ele disse. Sem planilhas, sem concreto, só nós dois. Eu hesitei por um segundo. Era o próximo passo. Tudo bem, aceitei. À noite ele me buscou no hotel. Usava uma camisa escura que realçava os ombros largos e os olhos profundos. Quando me viu descer pelo saguão,
O olhar dele mudou. Não foi exagerado. Foi sincero. Devagar, como se estivesse absorvendo cada detalhe. Você está linda, ele disse, simples. Eu senti meu rosto aquecer. O restaurante era discreto, com luz baixa e vista para o mar. Nada extravagante, mas íntimo o suficiente para tornar cada palavra mais intensa. Sentamos frente a frente, mas a distância da mesa parecia pequena demais. Conversamos sobre o passado de uma forma que nunca tínhamos conseguido antes. Sem ironia, sem defesa. Eu fui imaturo, ele confessou. Eu tinha medo, você era jovem, eu estava indo embora, e senti que precisava ser duro para fazer o certo. Eu ouvi sem interromper. Você me machucou, eu disse com honestidade. Ele baixou o olhar. Eu sei, e me arrependi todos os dias. A sinceridade dele desmontava qualquer muralha que ainda restasse. Depois do jantar, caminhamos pela orla. A brisa noturna misturava sal e silêncio. Não havia pressa, não havia plateia. Apenas nós dois e tudo o que estava sendo reconstruído. Ele segurou minha mão como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E naquele gesto simples, eu senti uma paz que não experimentava havia anos. Paramos perto da areia. O som das ondas era constante, quase hipnótico. Eu tenho pensado muito, ele disse. Se você quiser voltar para Florianópolis depois do projeto, eu vou respeitar. Mas eu não quero que você vá por medo. Meu peito apertou. Não é medo de você, eu respondi. É medo de perder a mim mesma. Ele segurou meu rosto com cuidado. Você não se perde comigo. Eu quero você inteira, independente, forte. Eu não quero que você abra mão de nada. Eu só quero estar ao seu lado. Aquela frase foi como um abrigo. Ele se aproximou devagar. E dessa vez, quando nossos lábios se encontraram, não foi hesitação. Foi entrega consciente. O beijo foi mais profundo do que o anterior. Não havia pressa, mas havia intensidade. As mãos dele deslizaram pela minha cintura com firmeza respeitosa. Eu me aproximei mais, sentindo o corpo dele, o calor, o desejo que crescia sem vulgaridade, apenas como algo inevitável entre duas pessoas que esperaram tempo demais. Quando nos afastamos, estávamos ofegantes. Eu esperei 12 anos por isso, ele murmurou contra meus lábios. Eu sorri. Eu também. Voltamos para o carro em silêncio, mas era um silêncio cheio de significado. Na porta do hotel ficamos mais alguns minutos, como se ninguém quisesse ser o primeiro a ir embora. Eu posso subir? Ele perguntou cauteloso. Eu pensei. Meu coração queria dizer sim, minha razão também. Tarde uma messinas pode? Respondi. Dentro do quarto o ambiente parecia menor, mais íntimo. Ele fechou a porta atrás de si e por um instante ficamos apenas nos olhando. Eu dei um passo em direção a ele. Rafael, sussurrei. Ele me envolveu com os braços e me beijou novamente, dessa vez com mais urgência. Não era descontrole, era necessidade acumulada. As mãos dele exploravam minhas costas com cuidado, como se cada toque precisasse ser memorizado. Eu senti o desejo crescer quente, mas não agressivo. Era intenso e ao mesmo tempo delicado. Ele interrompeu o beijo e apoiou a testa na minha. Se você quiser que eu pare, eu paro. Eu olhei nos olhos dele. Não havia pressa, não havia imposição. Eu não quero que você pare. E naquele instante, não havia mais passado, nem medo, nem orgulho. Havia apenas dois corações decidindo juntos não fugir mais. Aquela noite não foi sobre impulso. Foi sobre conexão, sobre confiança, sobre descobrir que o desejo pode ser profundo sem ser vulgar, intenso sem ser descontrolado. Cada toque era carregado de história. Cada suspiro tinha o peso de anos guardados. Quando finalmente adormecemos abraçados, eu senti algo que nunca tinha sentido antes com ninguém. Segurança. Não a segurança de dependência, mas a de escolha. Eu estava ali porque queria, porque amava, porque acreditava. Na manhã seguinte, acordei com o braço dele ao meu redor. A luz entrando pela janela iluminava o rosto dele sereno. Passei os dedos pelo cabelo dele com cuidado, observando cada detalhe. Ele abriu os olhos devagar e sorriu. Bom dia! Eu sorri de volta. Bom dia! E naquele momento simples, eu soube que a decisão que eu mais temia já estava sendo tomada dentro de mim. Eu não queria mais fugir. Eu queria construir com ele. Acordar ao lado de Rafael foi como atravessar uma fronteira silenciosa dentro de mim. Não era apenas sobre termos passado a noite juntos, era sobre a forma como ele me segurava mesmo dormindo, como se tivesse medo de que eu desaparecesse outra vez. O braço dele estava firme ao redor da minha cintura, o rosto relaxado.
distante da postura controlada que ele exibia no mundo lá fora. Eu o observei por alguns segundos, tentando entender como aquele homem, que sempre pareceu tão inabalável, conseguia ser tão vulnerável quando estávamos sozinhos. Quando ele abriu os olhos, demorou um instante para reconhecer onde estava. Depois me viu e sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era o sorriso seguro do empresário, nem o meio sorriso provocador de quem sempre tinha uma resposta afiada. Era um sorriso simples, feliz. "Você está me olhando há quanto tempo?" Ele perguntou com a voz rouca de sono. "Tempo suficiente para perceber que você ronca quase nada." Eu provoquei. Ele riu baixo e me puxou para mais perto, encostando a testa na minha. "Fica." Eu já estava ficando, mas aquela palavra tinha um peso maior do que parecia. Não era apenas sobre amanhã, era sobre escolha, sobre permanecer. Levantamos devagar. Tomamos café sentados no chão, apoiados na cama, conversando sobre coisas pequenas, planos da obra, ajustes no projeto, fornecedores que ainda precisavam ser definidos. Mas por baixo de cada frase prática havia algo pulsando mais forte. Um acordo silencioso de que aquilo era real. No escritório, ninguém sabia exatamente o que tinha mudado, mas a energia era diferente. Trabalhávamos concentrados, eficientes, mas havia um brilho novo quando nossos olhares se encontravam. Pequenos toques na hora de dividir um documento. Um sorriso discreto quando nossas mãos se encostavam na mesa. Camila percebeu antes de qualquer um. "Finalmente," ela murmurou quando me puxou para um canto. "Vocês dois parecem ter parado de fingir." Eu não neguei. Não havia mais por que negar. Mas junto com a felicidade, vinha também uma inquietação. Eu tinha uma vida estruturada em Florianópolis, projetos em andamento, clientes que confiavam em mim. Aquela história com Rafael era linda, intensa, mas eu precisava saber se estava escolhendo com consciência ou apenas sendo arrastada pelo sentimento. Naquela semana, visitamos o terreno novamente. A fundação começava a ganhar forma. Ver as primeiras marcações no solo me emocionou. Era como assistir a uma ideia deixar de ser abstrata. Rafael ficou ao meu lado, enquanto eu observava os trabalhadores. "Você está distante," ele comentou. Ele segurou minha mão. "Em ir embora?" Eu respirei fundo. "Em como equilibrar tudo?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, analisando meu rosto. "Eu nunca vou te pedir para abrir mão da sua carreira," disse com firmeza. "Se você decidir ficar, eu quero que seja porque você quer, não porque sente obrigação." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ele não queria me prender. Ele queria me escolher e ser escolhido. No fim da tarde, sentamos na areia depois que a equipe foi embora. O céu estava alaranjado e o vento levantava pequenos grãos que grudavam na pele. Eu encostei a cabeça no ombro dele. "Eu sempre achei que amor significava perder espaço", confessei. "Que alguém teria que ceder demais." "Amor não é redução," ele respondeu. "É expansão, você não diminui ao meu lado. Você cresce comigo." Eu fechei os olhos por um instante. Era exatamente aquilo que eu precisava ouvir, mas não sabia como pedir. Na volta para o Rio, recebi uma ligação que fez meu estômago apertar. Um dos meus maiores clientes em Florianópolis queria marcar uma reunião urgente. Havia uma proposta nova, grande, promissora. Eu desliguei e fiquei olhando para a tela do celular. Rafael percebeu. O que foi?" "Uma oportunidade," respondi com a voz mais baixa. Ele não disse nada imediatamente. Apenas segurou minha mão sobre o console do carro. "Você quer ir?" A pergunta era simples, a resposta não. "Essencialmente, eu não sei." Ele assentiu, respeitando meu silêncio. Naquela noite eu quase não dormi. Fiquei sentada na varanda do hotel, observando as luzes da cidade. Eu tinha lutado tanto para construir minha independência. Não queria que ninguém dissesse que eu abandonei meus sonhos por um homem. Mas também não queria ignorar o fato de que aquele homem era parte essencial do meu sonho agora. No dia seguinte, fui ao escritório determinada a ter uma conversa clara com ele. "Eu preciso ser honesta," comecei. Ele fechou o laptop e me deu toda a atenção. "Sempre. Existe a possibilidade de eu precisar passar um tempo em Florianópolis para consolidar alguns projetos." Ele ficou em silêncio, mas não desviou o olhar. "Quanto tempo?" "Não sei ainda." A tensão cresceu entre nós, mas não era explosiva. Era madura. "Se for importante para você, vá," ele disse por fim. "Eu não quero que você olhe para trás um dia e sinta que deixou algo inacabado." Meu peito apertou. "E nós?"
Ele se aproximou. Nós não somos frágeis. Se isso é real, vai sobreviver à distância. Eu queria que ele dissesse para eu ficar. Queria que ele fosse egoísta por mim. Mas a generosidade dele era justamente o que me fazia amá-lo ainda mais. Eu não quero perder você, eu sussurrei. Ele segurou meu rosto. Você não vai. E me beijou. Não com urgência, mas com profundidade, como se estivesse reafirmando algo que não dependia de geografia. Nos dias seguintes, trabalhamos ainda mais unidos. Cada reunião parecia carregar uma camada extra de significado. Cada planejamento era também uma construção simbólica do que poderíamos ser. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisávamos plantas na cobertura dele, faltou energia por alguns minutos. Ficamos à meia luz, a cidade apagada lá fora. O silêncio era confortável. Ele se aproximou por trás, enquanto eu analisava uma linha no projeto. Eu admiro você, disse baixo. Por quê? Porque você não tem medo de crescer. Eu virei o rosto, encontrando o dele muito próximo. Eu tenho medo, sim. Ele tocou meu queixo. Mesmo assim você vai. Aquelas palavras ficaram dentro de mim como um espelho. Eu sempre fui corajosa, mas nunca percebi o quanto precisava que alguém enxergasse isso. Quando a luz voltou, parecia que algo também tinha se iluminado dentro de nós. Não era sobre escolher entre amor e carreira. Era sobre encontrar uma forma de fazer ambos coexistirem. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, recebi uma mensagem dele. Independente de onde você esteja, eu escolho você. Talvez amar não fosse perder espaço. Talvez fosse encontrar alguém que expandisse o meu. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que não precisava escolher entre ser forte e ser apaixonada. Eu podia ser as duas coisas, com ele. Nos dias que se seguiram, eu senti que estava vivendo dentro de uma escolha silenciosa. Nada ainda tinha sido decidido oficialmente, mas tudo já estava sendo decidido dentro de mim. O projeto em Búzios avançava com força. As paredes começavam a subir. As vigas desenhavam no céu a silhueta do que antes era apenas um sonho no papel. E, ao mesmo tempo, meu coração também erguia uma construção nova, delicada e intensa, com Rafael. Eu marquei a reunião online com o cliente de Florianópolis para uma quinta-feira à noite. Passei o dia inteiro com uma tensão discreta no corpo, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte que não tinha certeza se queria cruzar. Rafael percebeu. Ele sempre percebia. Hoje é a reunião? Perguntou enquanto revisávamos a planilha de custos na sala dele. É. Ele fechou o laptop devagar. Quer que eu fique com você depois? A pergunta era simples, mas carregada de cuidado. Ele não tentou influenciar minha decisão. Não perguntou o que eu pretendia escolher, apenas esteve ali. E isso, para mim, valia mais do que qualquer discurso apaixonado. À noite, sentei na pequena mesa do hotel com o notebook aberto. Rafael estava no sofá em silêncio, respeitando meu espaço, mas presente. Quando a chamada começou, o cliente falou com entusiasmo sobre o novo projeto, sobre visibilidade internacional, sobre crescimento, sobre como aquilo poderia consolidar meu nome em um patamar ainda mais alto. Eu ouvi tudo com atenção. Anotei pontos, fiz perguntas técnicas, respondi com segurança. Mas em algum lugar dentro de mim, uma pergunta ecoava mais alto do que qualquer proposta. Isso ainda é o que eu quero? Quando a reunião terminou, fechei o notebook devagar. Rafael não perguntou nada de imediato, apenas me observou. E então, disse por fim. Eu respirei fundo. É uma oportunidade grande. Ele assentiu. E? Olhei para ele, para o homem que tinha esperado 12 anos, para o homem que, ao invés de me prender, me dava liberdade. Eman, eu não senti o que achei que sentiria. Ele franziu levemente a testa. Como assim? Eu sempre achei que quando surgisse algo assim eu ficaria eufórica, que seria impossível recusar. Mas dessa vez, não foi assim. Ele se levantou e caminhou até mim. Akash, o que você sentiu? Eu toquei o peito. Eu senti que, pela primeira vez, minha vida não precisa provar nada para ninguém. Eu já sou quem eu sou. Os olhos dele suavizaram. Isso é poderoso. Eu levantei ficando frente a frente com ele. Eu lutei muito para ser independente, para construir meu nome. E eu não quero abrir mão disso, mas também não quero fingir que meu sonho não mudou. Ele passou a mão pelo meu cabelo devagar. E qual é seu sonho agora? A pergunta não me assustou. Ela me libertou. Construir algo que tenha sentido. Não só prédios, vida. O silêncio que se formou entre nós não era de tensão, era de entendimento. Você quer ficar? Ele perguntou quase em um sussurro.
Eu fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão. Eu quero ficar, não porque é mais fácil, não por você apenas, mas porque é aqui que eu me sinto inteira. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Laura, eu não queria que você escolhesse por mim. Eu estou escolhendo por mim, respondi com firmeza, e você faz parte disso. A intensidade no olhar dele me atravessou. Não havia triunfo, não havia ego, havia gratidão. Ele me puxou para um abraço apertado, forte, seguro. Eu prometo que você nunca vai se arrepender, murmurou contra meu cabelo. Eu ri baixinho. Não prometa perfeição. Não prometo perfeição. Prometo verdade. E aquilo era suficiente. Na manhã seguinte, liguei para o cliente e recusei a proposta com respeito e clareza. Não foi uma decisão impulsiva. Foi consciente. Expliquei que meus planos tinham mudado, que eu estava direcionando minha energia para novos projetos no Rio. Quando desliguei, senti algo inesperado. Leveza. Não arrependimento. Não dúvida. Leveza. Rafael estava no meu apartamento quando cheguei. Eu tinha decidido deixar o hotel e alugar um espaço próximo ao escritório dele. Ainda não era definitivo, mas já era um passo. E então? Ele perguntou, levantando do sofá. Eu sorri. Eu fiquei. Ele atravessou a sala em 2 passos e me beijou com uma intensidade que não era apenas desejo. Era celebração, era alívio, era amor reconhecido. Você tem certeza? Ele perguntou contra meus lábios. Tenho. Ele encostou a testa na minha. Eu pensei em 1000 cenários nos últimos dias. Em como seria te ver ir embora de novo. Em como eu suportaria. Meu peito apertou. Você teria suportado. Bem, mas não queria. Eu toquei o rosto dele. Eu também não queria ir. Ficamos ali, abraçados, como se estivéssemos absorvendo o peso daquela escolha. Nos dias seguintes, nossa relação ganhou uma estabilidade nova. Não era mais apenas intensidade, era parceria. Rafael começou a me incluir nas decisões maiores da empresa, não como favor, como respeito. Ele queria ouvir minha opinião, queria dividir. Eu, por minha vez, comecei a estruturar meu escritório no Rio. Contatei clientes locais. Ajustei contratos, planejei crescimento. Eu não estava abrindo mão da minha carreira. Eu estava redesenhando. Em uma tarde ensolarada, fomos novamente a Búzios acompanhar a evolução da obra. A estrutura principal já estava de pé. Caminhei pelo interior da futura sala, imaginando móveis, luz, vida. Está acontecendo, eu disse emocionada. Rafael parou ao meu lado, assim como nós. Você percebe que estamos construindo 2 coisas ao mesmo tempo? Sim, ele respondeu, e eu quero que ambas sejam sólidas. O vento atravessava as janelas ainda sem vidro, levantando meus cabelos. Ele se aproximou por trás, envolvendo minha cintura. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, ele confessou. Assim como? Sem fuga. Eu me virei para ele. Eu também não. Ele me beijou ali mesmo, no meio da estrutura inacabada sob o céu aberto. O beijo tinha gosto de promessa. Na volta para o Rio, ele segurou minha mão o tempo inteiro. Não era necessidade, era escolha. Naquela noite, sentados na varanda do meu apartamento novo, olhando as luzes da cidade, Rafael quebrou o silêncio. Você sabe que isso não é só paixão, não sabe? Eu ri. Eu sei. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar outra linha invisível. Eu amo você. A frase ficou suspensa no ar por um segundo, que pareceu eterno. Eu senti os olhos marejarem, mas não de medo. Eu amo você também, respondi sem hesitar. E ali, sob o céu do Rio, eu tive certeza de que não tinha perdido nada ao escolher ficar. Eu tinha ganhado. Amor, parceria, verdade. E, acima de tudo, a certeza de que minha força não estava em ir embora, mas em permanecer quando meu coração finalmente encontrou casa. Depois de dizer eu te amo em voz alta, algo dentro de nós se acomodou. Não era acomodação de rotina, era firmeza. Era como se finalmente tivéssemos parado de correr em círculos ao redor do que sempre existiu. Eu sentia isso nos pequenos detalhes, no jeito como Rafael segurava minha mão em público sem hesitar, no modo como ele falava nós, ao invés de eu, quando discutíamos o projeto da casa, no silêncio confortável que dividíamos nas manhãs preguiçosas de domingo. Mas amor de verdade não é feito apenas de momentos perfeitos. Ele também é testado quando a vida decide apertar. Foi numa terça-feira nublada que o primeiro teste veio. Eu estava no meu novo escritório improvisado, organizando contratos e definindo reuniões com possíveis clientes no Rio, quando recebi uma ligação inesperada de uma antiga colega de Florianópolis.
Ela mencionou casualmente que o projeto que eu havia recusado tinha sido assumido por outro arquiteto e já estava ganhando destaque na mídia especializada. A notícia bateu em mim como uma onda fria. Não era arrependimento. Era uma pontada de ego. Eu sempre fui movida por crescimento, reconhecimento, resultados. Fiquei alguns minutos olhando para o nada, tentando entender aquela sensação. Rafael chegou pouco depois. Ele tinha a chave do meu apartamento e o som da porta abrindo já me trazia uma paz automática. Você está quieta demais, ele comentou, largando a pasta sobre a mesa. Eu não queria esconder. O projeto de Florianópolis já saiu nas revistas. Ele parou por um segundo. E isso mexeu com você. Eu assenti. Um pouco. Ele se aproximou devagar, não com pena, mas com atenção. Laura, você não é o tipo de pessoa que mede valor por manchetes. Eu suspirei. Eu sei, mas é estranho ver algo que poderia ter sido meu ganhando forma sem mim. Ele tocou meu queixo, fazendo meus olhos encontrarem os dele. Você fez uma escolha consciente, não impulsiva, não por medo, por amor e por verdade. Isso não diminui você. As palavras dele não eram vazias, eram firmes. Você tem ideia do quanto eu admiro sua coragem? Ele continuou. Você poderia ter ido embora, poderia ter escolhido o caminho mais previsível, mas você escolheu o que fazia sentido para a sua vida inteira, não só para a sua carreira. Eu senti meu peito aquecer. E se eu tiver errado? Ele não respondeu imediatamente. Apenas me puxou para um abraço. Então nós ajustamos, juntos. Era simples, mas era poderoso. Naquela noite jantamos em casa. Nada sofisticado. Massa simples, vinho, música baixa tocando ao fundo. A conversa fluiu leve, até que ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para mim com uma expressão pensativa. Eu também tenho uma coisa para te contar, disse por fim. Meu coração acelerou levemente. O que foi? Recebi uma proposta para expandir a empresa para São Paulo. Seria um salto grande, muito dinheiro envolvido. Eu congelei. Ele sorriu de lado. Eu disse que precisava pensar. Eu fiquei em silêncio, absorvendo. Isso mexe com você, ele observou. Eu só não quero que você se sinta preso aqui por mim. Ele se aproximou, sentando ao meu lado. Laura, eu não sou o homem que era antes. Eu não tomo decisões movido por orgulho ou competição. Eu tomo decisões pensando no que constrói algo de verdade. Isso incluiria ir para São Paulo? Ele segurou minha mão. Só se você estivesse comigo. Só se fosse um projeto nosso. A palavra nosso ganhou um significado ainda maior. Você abriria mão disso por mim? Perguntei. Ele respirou fundo. Eu não vejo como abrir mão. Vejo como priorizar. Eu já provei para mim mesmo que sei construir empresa. Agora eu quero construir vida. A intensidade da sinceridade dele me desmontava. Eu não quero que você desista de sonhos por minha causa. Ele sorriu com calma. Eu não estou desistindo. Estou escolhendo o que me faz inteiro. Eu percebi então que o amor que estávamos vivendo não era dependência. Era alinhamento. Nos dias seguintes, a obra em Búzios enfrentou um pequeno problema estrutural. Uma das fundações precisou ser reforçada. Nada grave, mas suficiente para exigir decisões rápidas. Eu me envolvi diretamente na solução. Passei horas analisando cálculos, ajustando medidas, conversando com engenheiros. Rafael me observava com uma mistura de admiração e orgulho. Você fica ainda mais bonita quando está concentrada, ele comentou numa dessas tardes. Eu revirei os olhos, mas sorri. E isso é uma cantada, é um fato. O reforço foi feito, o cronograma ajustado. E ali no meio da pressão eu percebi algo importante. Eu não tinha diminuído minha ambição ao escolher ficar. Eu tinha ampliado meu propósito. Uma semana depois, organizamos um pequeno jantar na cobertura dele para celebrar a nova fase da obra. Camila estava lá, sorrindo como sempre. Os pais dele também. Era a primeira vez que me sentia oficialmente parte daquilo. Em determinado momento, enquanto todos conversavam na sala, Rafael me puxou discretamente para a varanda. Eu estava pensando, ele disse, olhando a cidade iluminada. A gente fala muito sobre o que estamos construindo, mas raramente sobre o que queremos daqui para frente. E o que você quer? Ele me encarou com uma intensidade tranquila. Eu quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero discutir projetos com você, viajar com você, envelhecer com você. Quero filhos correndo pela casa que você desenhou. Quero domingos preguiçosos e segundas caóticas. Quero você em tudo. Meu coração disparou. Isso é quase um pedido de casamento disfarçado. Ele riu baixo.
Ainda não, mas está no caminho. Eu senti uma mistura de emoção e calma. Não era uma promessa precipitada, era uma visão. Eu também quero isso, eu disse com sinceridade, mas quero que cada passo seja consciente, sem pressa, sem medo. Ele assentiu. Sem fuga! Eu sorri. Sem fuga! Nos beijamos ali, sob as luzes da cidade, com a certeza de que não estávamos vivendo uma paixão passageira, mas uma escolha diária. Naquela noite, deitada ao lado dele, pensei no quanto minha vida tinha mudado em poucos meses. Eu não tinha abandonado meus sonhos. Eu tinha redefinido o significado deles. Eu não tinha perdido minha independência. Eu tinha encontrado alguém que a respeitava. E pela primeira vez, eu não sentia que precisava provar nada para o mundo. Bastava viver. Mas a vida ainda guardava mais um teste. E eu ainda não sabia que ele estava mais perto do que eu imaginava. Eu achava que já tinha aprendido tudo sobre escolhas, sobre coragem, sobre permanecer. Mas a vida sempre encontra uma forma de testar aquilo que a gente diz que sabe. O teste veio numa manhã comum. Eu estava no escritório de Rafael, revisando os acabamentos finais da casa em Búzios, quando ele recebeu uma ligação. Eu percebi a mudança no rosto dele antes mesmo de ele desligar o telefone. A postura ficou rígida, o olhar distante. O que aconteceu? Perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. Um investidor antigo quer tirar parte do capital da empresa. É uma decisão estratégica dele, mas vai exigir ajustes grandes do nosso lado. Eu senti o peso da informação. Isso compromete a expansão? Pode comprometer, ele respondeu com sinceridade. Rafael sempre foi controlado, mas eu conhecia os sinais. A leve tensão na mandíbula, o silêncio mais longo do que o normal. Aquilo mexia com ele não só profissionalmente, mas no orgulho. A empresa era fruto de anos de trabalho. Era parte da identidade dele. Você quer falar sobre isso? Perguntei, me aproximando. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu sei resolver. Só preciso reorganizar algumas coisas. Eu toquei o braço dele. Resolver sozinho não é mais regra. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Você já está envolvida demais para fugir quando as coisas apertam, ele comentou com um meio sorriso. Eu não fujo mais, respondi firme. Nos dias seguintes, o clima ficou mais tenso. Rafael passou mais horas no escritório, reuniões longas, planilhas abertas até tarde da noite. Eu me ofereci para ajudar na parte estratégica, analisar custos, sugerir ajustes. Não porque ele precisava de mim para sobreviver, mas porque nós éramos parceiros. Em uma dessas noites, já quase meia-noite, eu encontrei ele sozinho na sala de reuniões, olhando fixamente para uma projeção financeira. Você vai se esgotar desse jeito, eu disse entrando. Ele suspirou. Eu só não quero falhar. Aquela frase saiu mais crua do que ele provavelmente queria. Eu me aproximei e fiquei ao lado dele. Falhar não é o mesmo que enfrentar dificuldade, respondi. Ele me encarou. Eu sempre tive controle, sempre planejei cada passo. Agora parece que estou sendo puxado para um terreno instável. Eu segurei o rosto dele com cuidado. Eu conheço o terreno instável. Sou arquiteta, lembra? A primeira coisa que a gente faz quando o solo é incerto é reforçar a base, não abandonar a construção. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois, um sorriso discreto surgiu. Você sempre encontra uma metáfora perfeita. Eu sempre encontro uma solução quando acredito no projeto. Eu corrigi. Ele fechou o laptop. E você acredita nesse? Eu não hesitei. Ele me puxou para um abraço apertado, diferente dos outros. Não era apenas carinho, era apoio, era confiança compartilhada. Naquela madrugada, voltamos para casa exaustos, mas unidos. E pela primeira vez eu entendi que amor não é apenas viver os dias bons. É segurar a mão quando o chão treme. Enquanto Rafael reorganizava a estrutura da empresa, a obra em Búzios avançava para a fase final. A casa já tinha janelas instaladas, o piso começava a ser colocado e cada detalhe refletia as decisões que tomamos juntos. Em uma visita ao terreno, enquanto observávamos a vista da varanda principal, Rafael ficou em silêncio por um tempo maior do que o habitual. Eu pensei em desistir da expansão, ele disse de repente. Eu virei para ele. Por causa da crise, ele assentiu. Mas depois pensei que talvez eu estivesse confundindo cautela com medo. Eu sorri. Você sempre foi ousado. Eu aprendi a ser responsável. Ele completou. Eu segurei a mão dele. Ousadia com responsabilidade constrói impérios. Medo só constrói muros.
Ele riu baixo. Você sabe que eu nunca teria enfrentado isso assim antes de você, não sabe? Eu levantei uma sobrancelha. Está dizendo que eu sou sua base estrutural? Ele me puxou pela cintura. Estou dizendo que você é o que me mantém equilibrado. O beijo que veio depois foi calmo, profundo, carregado de cumplicidade. Não era sobre desejo urgente. Era sobre pertencimento. Alguns dias depois, Rafael conseguiu renegociar parte dos contratos e reorganizar a sociedade da empresa. Não foi fácil, mas foi sólido. Ele voltou para casa naquela noite com um brilho diferente no olhar. Conseguimos, disse assim que entrou. Eu abracei ele com força. Eu nunca duvidei. Ele segurou meu rosto. Eu quase duvidei de mim mesmo. Eu encostei a testa na dele. E é por isso que somos dois. Aquele momento me fez perceber algo profundo. Eu não estava ali apenas para amar. Eu estava ali para construir junto, para ser força quando ele precisasse. E ele fazia o mesmo por mim. Mas o maior teste ainda não tinha terminado. Uma semana antes da inauguração da casa em Búzios, recebi uma ligação inesperada da minha mãe. Ela estava doente, nada gravíssimo, mas precisava de acompanhamento e apoio por um período em Florianópolis. Meu coração apertou. Eu sempre fui muito próxima dela. A ideia de ficar longe naquele momento me angustiava. Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado. O que foi? Perguntou. Eu expliquei. Ele ouviu sem interromper. Você precisa ir, disse com firmeza. E a inauguração? Perguntei. A casa vai continuar de pé. Sua mãe é prioridade. Eu senti os olhos marejarem. Eu não quero te deixar num momento como esse. Ele segurou minhas mãos. Laura, amor não é prisão, é apoio. Vá cuidar dela, eu vou estar aqui. A maturidade dele me emocionou mais do que qualquer declaração apaixonada. E nós? Perguntei baixinho. Nós somos maiores do que algumas semanas de distância. Eu abracei ele com força. Eu escolhi ficar por você, e você está me mandando ir. Ele beijou minha testa. Eu estou mandando você ser filha antes de qualquer coisa. Naquele instante, eu soube que tinha escolhido o homem certo. No dia da minha viagem, ele foi comigo até o aeroporto. O abraço que trocamos antes do embarque foi silencioso, mas cheio de significado. Volta logo, ele murmurou. Eu volto. E enquanto o avião decolava, eu percebi que não estava fugindo. Eu estava apenas atravessando mais um capítulo da nossa construção. Porque amor de verdade não se mede pela proximidade física, mas pela certeza de que, mesmo à distância, dois corações continuam na mesma direção. E o nosso estava. Quando o avião tocou o solo em Florianópolis, eu senti uma mistura de nostalgia e responsabilidade. A cidade que um dia foi meu refúgio agora me recebia como um teste de maturidade. Eu não estava voltando para fugir de sentimentos, como fiz no passado. Eu estava voltando para cuidar, para estar presente, para honrar minhas raízes sem abandonar o futuro que eu tinha escolhido. Minha mãe me esperava no portão de desembarque. O abraço dela foi firme, mas eu sentia a fragilidade escondida nos ossos mais leves, no cansaço que ela tentava disfarçar com um sorriso. Você não precisava ter vindo tão rápido, ela repetiu. Eu precisava sim, respondi segurando o rosto dela com carinho. Eu sempre vou precisar quando for você. Nos primeiros dias mergulhei na rotina dela. Consultas, exames, organização da casa, conversas longas na varanda durante o fim da tarde. A situação era controlável, mas exigia atenção. Eu me dividia entre planilhas no notebook e a mão dela segurando a minha, enquanto falávamos sobre coisas simples. À noite, quando a casa ficava silenciosa, eu sentia a ausência de Rafael de forma quase física. O espaço ao meu lado na cama parecia grande demais. O silêncio tinha um eco diferente sem a respiração dele. Mas ele estava presente de outras formas. Ligava todos os dias, às vezes apenas para perguntar como minha mãe estava, às vezes para ouvir minha voz antes de dormir. Eu queria estar aí com você, ele disse numa dessas ligações. Eu sei, respondi, mas você estar firme aí também é importante. Ele contou que a inauguração da casa em Búzios estava confirmada para a semana seguinte. Eu senti uma pontada por não estar lá fisicamente, mas não era arrependimento. Era apenas a consciência de que, naquele momento, minha prioridade era outra. Essa casa é nossa construção, ele disse. Você vai estar lá mesmo que não esteja no evento. As palavras dele me aqueceram. No dia da inauguração, ele fez uma chamada de vídeo. Caminhou pela sala principal mostrando cada detalhe finalizado. A varanda aberta para o mar
exatamente como eu tinha imaginado. A luz entrando pelas janelas amplas. O equilíbrio perfeito entre estrutura e sensibilidade. Olha o que você criou, ele disse, girando a câmera. Meus olhos se encheram de lágrimas. Isso nós criamos, Ana, corrigi. Ele sorriu. Está pronta para ver algo mais? A câmera virou e ele apareceu de frente, elegante, mas com um brilho diferente no olhar. Eu queria que você estivesse aqui para ouvir isso ao vivo, começou, mas talvez seja ainda mais simbólico assim. Meu coração acelerou. Essa casa foi o começo da nossa reconstrução. Foi onde paramos de fugir, onde aprendemos a ser parceiros, e eu percebi que não quero construir apenas projetos com você, quero construir a vida inteira. Ele respirou fundo. Quando você voltar, eu quero fazer isso direito. Quero te pedir oficialmente para ser minha esposa. O mundo pareceu desacelerar. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, apertou minha mão com força. Eu mal consegui falar. Rafael. Ele sorriu emocionado. Não é o pedido formal ainda. É só a promessa de que ele vai acontecer. Eu quero fazer isso olhando nos seus olhos. Eu levei a mão ao peito. Eu não preciso de cerimônia para saber minha resposta. Ele inclinou levemente a cabeça. Mesmo assim, eu quero fazer. A chamada terminou com um beijo soprado pela tela e a certeza de que a distância não diminuía o que sentíamos. Pelo contrário, parecia ampliar. Nos dias seguintes, minha mãe começou a melhorar. Os exames mostraram estabilidade e a energia dela voltava aos poucos. Numa tarde ensolarada, sentadas na varanda, ela me olhou com aquele olhar que sempre enxergava além do que eu dizia. Você está diferente, comentou. Diferente como? Mais leve, mais segura. Eu sorri. Eu encontrei alguém que não me pede para ser menor. Ela assentiu. Então não tenha medo de ser feliz. Aquelas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Uma semana depois, com minha mãe estável e acompanhada por uma cuidadora temporária que eu ajudei a organizar, eu arrumei as malas para voltar ao Rio. Dessa vez, não havia dúvida, não havia indecisão. Eu estava voltando para casa. No aeroporto, enquanto aguardava o embarque, recebi uma mensagem de Rafael. Estou contando cada minuto. Eu sorri. Quando o avião pousou no Rio, ele já estava me esperando no desembarque. Não havia flores extravagantes nem gestos grandiosos. Havia o olhar dele fixo em mim, carregado de tudo o que não precisávamos mais esconder. Assim que me viu, atravessou o saguão em passos firmes e me puxou para um abraço que parecia querer recuperar cada dia de distância. Você voltou, murmurou contra meu cabelo. Eu sempre voltaria, respondi. Ele segurou meu rosto e me beijou ali mesmo, sem se importar com quem estivesse olhando. O beijo tinha gosto de reencontro, de escolha reafirmada. Tem uma surpresa, ele disse segurando minha mão enquanto caminhávamos para o carro. Eu ri. Você está impossível ultimamente. Eu estou decidido. Dirigimos até Búzios ao entardecer. Quando chegamos, a casa estava iluminada suavemente, vazia, silenciosa. Ele abriu a porta e me conduziu até a varanda principal. O mar refletia a lua cheia, e o som das ondas criava um cenário quase irreal. Agora, ele disse, se posicionando à minha frente, meu coração disparou. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Laura, eu esperei 12 anos para parar de fugir. Esperei meses para ter certeza de que isso não era impulso. E cada dia ao seu lado só confirmou uma coisa. Eu não quero mais imaginar minha vida sem você. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Você aceita se casar comigo e ir construindo tudo comigo, do jeito que for, onde for? Eu senti as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber. Sim, respondi sem hesitar. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo, e o beijo que veio depois não foi apenas paixão, foi promessa, foi aliança invisível antes mesmo da cerimônia. Ali na varanda da casa que simbolizava nosso recomeço, eu entendi que todas as escolhas difíceis tinham valido a pena. Eu não tinha perdido minha independência. Eu não tinha abandonado meus sonhos. Eu tinha encontrado alguém que caminhava na mesma direção. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Eu sempre imaginei que o momento do felizes para sempre seria como nos filmes, cheio de barulho, aplausos e cenas perfeitas. Mas descobri que o verdadeiro começo acontece no silêncio que vem depois do sim. Aquele instante em que você olha para a pessoa à sua frente e entende que não é sobre promessa impulsiva, é sobre escolha diária. Depois do pedido na varanda da casa em Búzios, ficamos ali por um longo tempo,
abraçados ouvindo o mar. Não precisávamos falar muito. Tudo já tinha sido dito. O vento tocava meu rosto. O anel brilhava sob a luz da lua e eu sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era euforia passageira, era certeza. Você sabe que agora não tem mais fuga, ele murmurou encostando a testa na minha. Eu sorri. Eu não quero mais fugir. Voltamos para o rio naquela noite com o coração leve. A notícia do noivado foi recebida com emoção pela família dele. Camila chorou antes mesmo de eu terminar a frase. Meus pais, ao saberem, celebraram com uma alegria tranquila, como quem já tinha entendido que aquela história estava destinada a acontecer. Os meses seguintes foram intensos, mas não caóticos. Organizamos o casamento com calma. Decidimos que seria simples, íntimo, na própria casa em Búzios. O lugar que simbolizou nosso recomeço seria também o cenário do nosso compromisso definitivo. Enquanto isso, a empresa de Rafael se estabilizava de forma ainda mais sólida. Ele não apenas superou a crise com o investidor, como reestruturou a base da sociedade com inteligência e maturidade. Eu acompanhava tudo de perto, agora oficialmente parceira em algumas decisões estratégicas. Não por obrigação, mas porque ele confiava em mim. Meu escritório no Rio cresceu de forma orgânica, novos clientes surgiram, projetos começaram a ganhar forma. Eu percebi que minha escolha não tinha limitado meu crescimento. Pelo contrário, tinha ampliado meu horizonte. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu estava vivendo aquilo que fazia sentido. Houve momentos de tensão, claro, divergências sobre o orçamento do casamento, pequenas discussões sobre rotina, cansaço acumulado, mas nada que abalasse a base. Cada conflito era resolvido com conversa, sem orgulho, sem silêncio punitivo. Nós aprendemos a falar antes que o problema crescesse. Em uma noite tranquila, semanas antes da cerimônia, estávamos sentados no chão da sala do nosso apartamento, cercados por amostras de tecido e lista de convidados. Você tem medo? Ele perguntou de repente. Eu pensei antes de responder. Não do casamento. Tenho medo de nunca deixar de cuidar disso. Ele sorriu. Cuidar é o que nos trouxe até aqui. Eu segurei a mão dele. Então a gente promete continuar cuidando. Ele assentiu. Todos os dias? O dia do casamento amanheceu com céu claro e vento suave. A casa em Búzios estava decorada com simplicidade elegante. Flores brancas, cadeiras voltadas para o mar, o som das ondas preenchendo o espaço. Não havia luxo exagerado, havia significado. Quando comecei a caminhar em direção a ele, senti meu coração bater forte, mas não por nervosismo. Era emoção pura. Rafael me esperava com os olhos brilhando, sem tentar esconder as lágrimas que se formavam. Eu parei diante dele, e por um segundo tudo ao redor desapareceu. Você está ainda mais linda do que eu imaginei, ele sussurrou. Eu ri baixinho. Você também não está nada mal. Os votos foram simples e verdadeiros. Ele prometeu ser meu parceiro, meu abrigo e meu desafio constante para crescer. Eu prometi ser sua base, sua força e sua lembrança diária de que amor é escolha. Quando trocamos as alianças, senti que não estava apenas iniciando um casamento. Estava consolidando uma jornada que começou muito antes, naquele dia em que abri a porta errada. O beijo foi celebrado com aplausos, mas para mim foi silencioso por dentro. Era a confirmação de que eu tinha escolhido ficar, e ele tinha escolhido esperar. A festa foi leve, cheia de risos, abraços, música e dança. Minha mãe me olhava com orgulho. Camila repetia que sempre soube. Os pais dele celebravam a união como se fosse a peça que faltava no quebra-cabeça. Naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos na casa agora oficialmente nossa, sentamos na varanda mais uma vez. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntei. Lembro que você disse que a varanda precisava abraçar o horizonte. Eu sorri. E agora? Ele me puxou para perto. Agora ela abraça nossa vida. Os anos que se seguiram não foram isentos de desafios. Tivemos momentos difíceis, decisões complexas, perdas e aprendizados. Mas nunca mais houve fuga. Quando algo ameaçava desestabilizar, reforçávamos a base, conversávamos, ajustávamos, crescíamos. Algum tempo depois, segurando a primeira ultrassonografia nas mãos, Rafael me olhou como se estivesse vivendo um novo começo. Estamos construindo mais uma coisa, ele disse emocionado. Eu ri entre lágrimas. E essa não tem planta baixa. Nossa filha nasceu em uma manhã clara,
trazendo uma dimensão ainda mais profunda para tudo o que construímos. Ver Rafael segurando aquele pequeno ser com a mesma firmeza e delicadeza que sempre teve comigo confirmou o que eu já sabia. Eu tinha escolhido o homem certo. Anos depois, em uma tarde tranquila, sentei na varanda com ele enquanto nossa filha corria pela areia. O mar continuava ali, constante, como testemunha silenciosa da nossa história. Se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela garota que abriu a porta errada, o que diria? Ele perguntou. Eu pensei por um instante. Diria para ela não fugir, para confiar que alguns encontros não são acidentes, são começos. Ele sorriu. Eu diria para aquele garoto arrogante que ele estava prestes a perder a melhor coisa da vida dele. Eu encostei a cabeça no ombro dele. Saia-se me embaçar, mamãe Harissa. Ainda bem que ele aprendeu. Ele beijou meu cabelo. Ainda bem que você voltou. E ali, com o som do mar, o riso da nossa filha e o calor do homem que escolhi ao meu lado, eu entendi que felicidade não é ausência de desafios, é presença de parceria. Não foi um conto de fadas perfeito, foi melhor, foi real, foi construído com coragem, conversa, respeito e amor. E se alguém me perguntasse hoje qual foi o momento mais importante da minha vida, eu não diria que foi o pedido de casamento, nem o dia da cerimônia, nem o nascimento da nossa filha. Eu diria que foi o instante em que parei de fugir, porque foi ali que tudo começou de verdade. Se essa história te fez acreditar um pouco mais no amor, na coragem e nas segundas chances, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. O seu like e a sua inscrição no canal me ajudam a continuar dividindo histórias reais e emocionantes como a minha. E me diz, se você tivesse vivido tudo isso, teria feito diferente? Eu vou ler cada resposta.